Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a paz de Jesus esteja no teu coração. Estamos aqui para essa terceira aula do estudo da Carta de São Paulo aos Romanos. Queria saudar todos vocês, nesse momento de partilha, nesse momento que nós vamos nos debruçar, a garimpar um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, já queria convidar vocês a pegar a sua palavra. Aqui está os membros do núcleo do Ministério de Pregação. Alguns irmãos, infelizmente, não puderam estar participando, mas a missão que Deus nos confia é grande, então estamos aqui presentes para fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa estar intercedendo sobre esse estudo desta carta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse estudo da Carta de São Paulo aos Romanos, a nossa terceira aula, Estamos trilhando sobre esta Carta de São Paulo aos Romanos. Nós já passamos pelos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nesta aula, na terceira aula agora do estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, o capítulo 9, o 10 e o 11. Então, já convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotações, para que nós possamos anotar tudo aquilo que será falado. Toda essa pesquisa, meus irmãos, são sempre embasados em documentos verdadeiros, nada fora da linha católica, isso é muito bom frisar para todos vocês. Ele é um estudo totalmente católico, de fontes seguras, então queria ressaltar essa informação para vocês, que possam ficar tranquilos que toda essa informação que nós estamos passando sempre é de uma fonte segura. Amém? Então vamos começar pelo nosso capítulo 8 da Carta de São Paulo aos Romanos, Eu estou com a minha Bíblia da tradução da Ave Maria, alguns irmãos podem estar com a Bíblia da Jerusalém, e nesse capítulo 8, já vai dizer ali no título, que é o Espírito que dá a vida. É o Espírito Santo que nos dá a verdadeira vida, meus irmãos? Ali no comecinho, versículo 1, de agora em diante, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Todos aqueles, que se decidiram por Cristo, onde Paulo escreve, já não existe mais uma condenação, mas existe uma liberdade. A partir do momento que você tem essa adesão a Cristo, é como se o seu coração convertesse, saísse de uma via negativa e fosse para uma via de graça, uma via onde o coração de Deus é o centro dessa estrada. E Paulo vai falando um pouquinho mais ali a partir do versículo 3, que Jesus venceu o pecado. Jesus veio através da encarnação no seio de Maria, no ventre de Nossa Senhora, morreu pelos nossos pecados e venceu o pecado. Ele sim teve a natureza humana, mas não no pecado, porque ele é filho de Deus. E ali a partir do versículo 5, algo que é muito importante a gente estar frisando, meus irmãos, onde eu queria dar um destaque maior nesse capítulo 8, que diz assim, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, mas os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Acho que é muito louvável e interessante, meus irmãos? Nós percebemos que
Paulo sempre exorta a questão da carne. Mas o que é o significado da carne nesta palavra? Traduzindo do grego para o português, para que fique algo realmente exegético, a carne nesta palavra vai falar um pouquinho, né, sobre as vontades, sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre os valores, né, sobre os propósitos de uma pessoa que vive segundo a secularidade do mundo, né? Quais são as vontades das pessoas que vivem na secularidade do mundo? É buscar o prazer. O que importa é eu, é o egoísmo, né? Os pensamentos, as emoções. Quais são os valores das pessoas que não creem em Deus? Às vezes pisam nos irmãos, mentem, falam mal, fazem uma calúnia para querer se sobressair sobre as pessoas. E Paulo vem exortar, né? Os que vivem segundo a carne gostam do que é da carne. Porque é como se. Porque o pecado, infelizmente, ele atrai as pessoas. Porque se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria. O pecado, ele é bom. Ele traz uma essência, uma malícia, algo ocioso que nos prende, que tem uma astúcia que rouba, às vezes, o nosso coração de Deus para ter atitudes que desagradam, que vai totalmente contra os mandamentos. E Paulo, né, vem querendo nos orientar dessas duas vertentes, da carne e do espírito. E aí nós precisamos perguntar, né? O que está orientando? Qual é o nosso foco? O que está nos governando o nosso coração? Ele diz ainda no versículo 6: Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do espírito é a vida, é a paz. E aí eu queria trazer um dado que é muito importante para a gente estar discutindo, né, meus irmãos? Que eu acho que a maior tristeza dos irmãos é não encontrarem a paz no seu coração, é não conseguirem sentir essa paz. Tantas pessoas buscam de várias maneiras trazer essa paz. E o nosso coração, como trazia Santo Agostinho, ele tem uma inquietude. Existe algo que é inquieto dentro do nosso coração. E nós só encontramos a paz quando nós nos encontramos com Deus, quando Jesus é verdadeiramente o Deus do nosso coração. São Paulo ainda escreve aos Gálatas que diz que aqueles que vivem no Espírito caminham no Espírito. E nessa passagem, no original, quer dizer que nós precisamos andar de mãos dadas com o Espírito Santo. E Paulo vem nos exortar que nós precisamos aspirar às coisas do Espírito, né? Para ter esta paz, para viver, andar de mãos dadas com o Senhor. Porque a partir do momento em que nós andamos de mãos dadas com o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a trilhar um caminho de santidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente da nossa vocação à santidade, mas Paulo hoje vem trazer essa exortação para nós. O que vem aspirar do teu coração no sentido de desejar? O que o teu coração deseja? O que o teu coração anseia? Porque nós, meus irmãos, temos que ter a consciência de que nós estamos nesse mundo. Nós somos criados neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Existe algo superior, existe algo eterno que está sendo preparado, que foi preparado pelo próprio Deus, que é a nossa morada no céu. E Ele quer verdadeiramente todos nós juntos lá com Ele. Mas por causa dos nossos egoísmos, das nossas aspirações aos desejos da carne, a gente vai perdendo essa graça, a gente vai perdendo essa morada. Que a gente vai querendo cair no eu, cair no nosso, e não é isso que Deus quer. E aí o versículo 8, né? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. São Felipe Neri diz que quando nós pecamos contra a castidade, aí trazendo essa linha um pouquinho, é como se nós libertássemos um leão dentro da gente. É como se existisse uma desobediência grande, uma ferocidade grande do nosso coração. E esse leão, ele só poderia ser calmo, só poderia apaziguar o coração desse leão quando nós nos encontramos e somos batizados no Espírito Santo. É isso que eu acho lindo. São Felipe Neri traz essa moção do leão, dessa desobediência, mas ele diz que com o Espírito Santo nós possamos chegar à obediência, que é o caminho para a santidade, né?
O corpo morto pelo pecado, ele pode se transformar em um veículo para a santidade do outro. Como assim? Rezando, vivendo os mandamentos, trazendo tudo isso num ciclo carismático, trazendo essa vertente da carismaticidade, da vida de oração, da intimidade com Deus, eu não tenho dúvida que nós conseguiremos aspirar às coisas do céu. Meus irmãos também querem comentar mais um pouquinho sobre isso aí? Boa noite, meus irmãos. Então, para complementar um pouco o que o nosso irmão Guilherme já vinha partilhando, né, a partir do versículo 12, vai dizer, né, a minha tradução é a Bíblia de Jerusalém. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. E aqui eu quero trazer um pouquinho mais, né, sobre a riqueza, sobre o valor daquilo que é no nosso coração, no nosso ser, o batismo sacramental, irmãos. Eu já até comentei um pouco já sobre isso nas outras aulas, né, mas especificamente nesse capítulo 8 inteiro, São Paulo vai dar uma catequese para nós sobre a vida no Espírito. Tanto que, na minha tradução, o subtítulo é A Vida do Crente no Espírito. Então, se nós pararmos para pensar, o Espírito Santo nos foi dado, né, foi infundido dentro de nós no batismo sacramental para quê? Para que nós tenhamos uma vida no Espírito, porque a missão do Espírito Santo é justamente nós fazer o nosso corpo morrer para o pecado, para que assim no Espírito nós vamos ganhar a vida eterna. E o Espírito Santo, como São Paulo vai nos dizer, né, ele nos auxilia a conquistar a vida eterna. Claro, seguindo, né, a vida no Espírito, ou seja, as obras no Espírito Santo. Assim como o irmão já falava, né, a obra do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, São Paulo também vai dizer lá em Colossenses, são como buscar as coisas do alto. Né? O que são as coisas do alto? São as coisas de Deus, sabe? A vida de oração, uma vida virtuosa, uma vida sacramental, uma vida de buscando participar da missa, participar da comunidade, no nosso caso, ser uma pessoa perseverante no grupo de oração, buscando a santidade, sabe? Essas são as obras do Espírito, são essas obras que nos fazem nos aproximar de Deus, nos fazem ser mais íntimos de Deus. Ao passo de que, como São Paulo também vai dizer, se nós buscarmos uma vida na carne, né, uma vida buscando o prazer, buscando as paixões, as coisas passageiras desse mundo, nós vamos cada vez mais nos afastar de Deus e, consequentemente, nos afastar da nossa salvação. Então, São Paulo frisa muito bem nesse capítulo que nós precisamos ter uma vida no Espírito para que nós tenhamos a vida eterna. E não digo só na vida que há de vir, a glória eterna, mas aqui na terra. Aqui na terra nós já ganhamos essa vida eterna, assim como o irmão falou, né? A paz, a verdadeira paz que só Cristo, só Deus pode nos dar. E essa paz, essa felicidade, essa alegria que Cristo, o único que pode nos dar, é buscando uma vida no Espírito, uma vida em Deus. Então nós podemos resumir que uma vida no Espírito é uma vida em Deus, buscando a Deus, sabe, irmãos? Então, resumindo tudo, se nós buscarmos uma vida na carne, né, buscando os prazeres, as coisas efêmeras, as coisas passageiras, o final dessa trilha, o final desse caminho é a morte. É a morte eterna, irmãos. É como a palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, é em Eclesiástico, que vai dizer que o homem ele tem dois caminhos, a vida e a morte.
O que ele escolher, ele será dado. E aqui, trazendo para o nosso contexto, é isso. Se nós buscarmos uma vida na carne, nós estamos escolhendo a morte, irmãos. Mas se nós escolhermos uma vida no Espírito, uma vida em Deus, nós estamos escolhendo a vida eterna. E volto a dizer, não somente a vida vindoura, a glória vindoura, mas uma vida aqui na terra. Sabe, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós escolhermos Cristo, nós estamos escolhendo a vida plena, a vida em abundância, irmãos. Amém? Amém. Boa noite, pessoal. A paz. Não tem como a gente fazer uma leitura de uma carta de São Paulo sem ligar uma na outra. Porque São Paulo foi batizado no Espírito Santo e entendeu muito bem a sua missão, que era, por vez, nem sempre, mas por vez nas cartas, esmiuçar a questão do Espírito Santo, porque é a partir dele que tudo muda, é a partir dele de que tudo é reconstruído segundo a vontade de Deus. Eu lembrava muito de Gálatas, onde São Paulo se refere ao fruto da nossa escolha, porque ele deixa muito claro nesse capítulo 8 que carne e espírito não andam mais juntos. Existe ali uma separação, existe ali uma divisão a partir da nossa escolha, a partir da ação do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele deixa isso claro lá em Gálatas, ele vai falar que existe um fruto. Ou seja, aquilo que nós escolhemos seguir ou fazer vai frutificar, vai dar algum resultado. E lá ele fala, né, o fruto da carne, ou os frutos da carne, bebedeira, briga, intriga, ele enumera uma série de situações desagradáveis. Aqui, em Romanos, ele fala que desagrada a Deus, né? A escolha da vida na carne desagrada, não tem como agradar a Deus. E aqui, ó, versículo 8, né? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, na tradução da Bíblia da Ave Maria que eu estou usando aqui. Mas, porém, lá em Gálatas ele fala, o fruto da vida no Espírito Santo é o amor e tal, porque tudo que vem do Espírito Santo é bom. Tudo que vem a partir da escolha de viver uma vida junto com Cristo geram coisas boas, que são agradáveis a Deus. E se é agradável a Deus, imagina o que pode fazer com aqueles que estão conosco. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos capítulos, mas eu queria ler com vocês o versículo 26 desse capítulo 8 da Carta aos Romanos, porque muitas vezes a gente fala da escolha, escolher isso e aquilo, e a gente se preocupa tanto com os resultados. Aqui no versículo 26, ele já começa a falar da ação do Espírito Santo. Lê comigo aí. Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, de uma maneira que a gente não vai nem compreender. O ser humano, meus irmãos, está sempre em busca de algo, não está? Vive uma busca constante. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, quando ele deixou registrado para nós, que hoje estamos estudando todos esses textos, ele sabia dessa busca constante, essa busca de... Enfim, não vou estender nessa parte, que o ser humano tem vários questionamentos, várias perguntas. Paulo resume na ação do Espírito Santo as nossas vidas. Ele viveu essa experiência. Como o Jean muito bem colocava, a partir do batismo sacramental que todos nós recebemos a partir da nossa entrega à vida junto com Deus, a conhecer o Senhor. E dentro desse contexto, a partir do batismo do Espírito Santo, Paulo já exorta para nós que o próprio Espírito intercederá. Às vezes a gente fica com dificuldade de saber, mas o que vai ser, o que eu posso produzir, o que eu posso gerar, aonde eu tenho que mudar, aonde o Senhor vai poder agir na minha vida. Paulo deixa muito claro. Versículos 38 e 39. Encerrando esse capítulo 8, encerrando essa parte da leitura, pode ser que algum irmão tenha mais alguma coisa a acrescentar ainda. Paulo vem ainda confortar os nossos corações. Ele vem ainda falar sobre tudo que a gente já escolheu e tudo que pode há por vir.
ele vem dizendo, pois estou persuadido, ou seja, ele mudou. Ele foi persuadido, ele consegue converter tudo que ele tem a essa verdade da vida no Espírito Santo, pois estou persuadido, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. A certeza de que o Espírito Santo não existe mais nada no mundo que possa nos separar de Deus a partir do momento que nós escolhemos viver essa vida nova que nos é gerada a partir do Espírito Santo. Eu queria deixar ainda aqui a respeito desse versículo, desse capítulo 8, né, que sempre que Paulo se refere aqui ao Espírito Santo, ele começa esse capítulo 8 se referindo às leis, ele busca um desligamento daquilo que a gente já conhece, daquilo que os homens já imputaram na nossa vida, já colocaram, mesmo que venha com palavras direcionadas como ensinamento, como as leis do Antigo Testamento, as leis lá em Moisés, ele vem desvencilhar. Logo adiante a gente vai resumir um pouco melhor isso, mas para quem estiver acompanhando ou quem pegar em casa para ler o capítulo 8, vai ver que ele vem falando justamente no comecinho a respeito das leis, né? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou. E é isso que ele busca, essa libertação. Amém? Amém, meu irmão. Queria só tecer mais algumas palavrinhas a respeito do capítulo 8, que percebeu-se assim, algo assim que o Senhor colocava no meu coração e me chamou muito a atenção, versículo 18. Se você tem sua Bíblia aí, pega ali, capítulo 8, versículo 18, que diz assim, né? Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Ainda versículo 22 assim, né? Pois sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até o presente dia. Parece que Paulo está morando aqui com a gente, né? Parece que Paulo vive nesse mundo, porque é algo assim tão profético, meus irmãos, é algo assim tão lindo, tão do coração de Deus. Como a palavra de Deus, ela se atualiza. É isso que me chama muita atenção, como a palavra de Deus, ela se atualiza nos dias de hoje, né? Trazendo toda essa fala dos irmãos do Jean, do Sandro, ele é nítido, Paulo dizendo, né, não tenho para mim que os sofrimentos dessa presente vida não têm proporção com a glória que nos espera. Tantas coisas vêm acontecendo nesse mundo, né, meus irmãos, em virtude desta pandemia mundial, que vem se alastrando por todo o canto do planeta. Tantas pessoas vêm caindo em depressão, vêm caindo em tristeza, em apostasia da fé, sabe, um esfriamento espiritual. E este era a oportunidade que Deus tinha para encher o coração dos irmãos com seu espírito. Era neste momento em que nós, meus irmãos, deveríamos estar nos pés do Mestre. E nós não estamos. Nós estamos apenas debruçando os nossos olhos para as televisões, para os jornais. E não estou dizendo que isso é ruim, não. A gente precisa acompanhar os noticiários. Mas existe algo muito maior onde nós devemos colocar a nossa atenção. Em Jesus, no nosso Mestre, no crucificado, naquele que deu a vida por mim e por você. Paulo entendeu isso muito profeticamente. Ele entendeu que essa passagem nesse mundo, essa peregrinação no mundo, ele só tem um objetivo: pegar o nosso coração mal e infundir o Espírito Santo que é bom. E aí eu entro com aquela fala do Sandro, né? Nós não sabemos o que devemos pedir. Nós não sabemos orar como devemos. Precisa-se uma força divina do alto vir em auxílio à minha e à sua fraqueza, para poder pedir verdadeiramente aquilo que Deus quer. Talvez essa pandemia
surgiu, porque muitas pessoas a gente vem acompanhando, né? Deus permitiu essa pandemia. Deus que fez isso. Gente, meus irmãos, Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: Deus é amor. Deus é só amor, Deus é só bondade. Não tem como existir maldade no coração de Deus. O que nós devemos fazer é pegar essas oportunidades, entre aspas, terríveis, e transformar em algo bom. Se agora você está em casa, debruce aos teus olhos a palavra de Deus, garimpe a palavra de Deus. Os sofrimentos nessa vida não têm proporção, meus irmãos, com a glória que nos espera. Tudo isso aqui vai passar, essa pandemia vai passar, a crise vai passar, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. O magistério da igreja não vai passar, os santos não vão passar. Nós não devemos mais pegar essas palavras que a gente vê nos telejornais e nos desesperarmos, não. O nosso coração precisa ter esse ato de fé expectante, que nós cremos em Jesus Cristo e é Ele quem manda em tudo. E a hora que Ele quiser, Ele vai sim colocar a inteligência nos cientistas e vai ter a vacina para nós. Mas nós precisamos ter a fé dos santos. Nós não vamos nos desesperar. A gente sabe que tem muita gente perdendo emprego, a gente sabe que tem famílias carentes aí pedindo ajuda, mas o Deus que eu sirvo e o Deus que esses irmãos aqui que estão nesse vídeo servem, eles são testemunhas. Nada nos falta. Sempre Deus vai prover o necessário para a nossa vida. Sempre. Mesmo a população sofrendo com dores de parto, como diz a palavra, mesmo nos sofrimentos, Deus sempre, sempre, sempre provê. Creia nisso. Creia nisso que eu tenho certeza que o teu dia será muito melhor. Aproveite essa pandemia para crescer como pessoa. Aproveite essa pandemia para ser melhor para o seu esposo, ser uma pessoa melhor para a sua esposa, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor, ser um jovem melhor. Aproveite esse tempo para amar Jesus Cristo verdadeiramente. E se perguntar, que tipo de cristão que eu estou sendo? O que eu estou aspirando? As coisas do céu ou as coisas da terra? Não sei se mais alguém quer completar alguma coisa. Bem rapidinho, aproveitando esse gancho, Gui, o que São Paulo nos fala nesse primeiro capítulo é para confiar no Senhor e ele nos alerta, né? Nos alerta no bom sentido, que é o Espírito Santo que nos capacita. Como o Gui falava, ser uma pessoa melhor, deixa o Espírito Santo te capacitar. E eu deixo um convite a vocês, leiam esse capítulo 8, enxergando, compreendendo a alegria de Paulo em relatar tudo isso para nós. Amém? Bora lá, vamos lá, Gui. Amém, meu irmão. Jean, quer completar mais alguma coisa, meu irmão? Sim, é como a gente sabe que esse capítulo 8 ele é um capítulo muito amplo e muito rico, né, de sabedoria, né, e uma receita, praticamente, né, um itinerário para que a gente tenha uma vida em Deus, né, mas a gente não pode deixar passar batido, né, algo que chama muita atenção nesse capítulo, né, que, por exemplo, lá no versículo 14, vai dizer: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? E aqui nós precisamos entender uma coisa, né? Não basta que eu seja batizado na Igreja Católica, não basta que eu tenha o batismo sacramental, né? Eu preciso, além de ser batizado, eu preciso me deixar ser conduzido pelo Espírito que habita em mim, né? Fazendo até uma alusão, já foi citado aqui, lá em Gálatas 5:25, que vai dizer: se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, ou seja, se nós somos batizados e nós recebemos o Espírito, por esse mesmo Espírito precisamos pautar a nossa conduta, né? E trazendo também, né, representando aqui a nossa identidade
da renovação carismática católica, o batismo no Espírito Santo. A partir de um batismo no Espírito Santo, autêntico e verdadeiro, nós aí somos conduzidos pelo Espírito. Não é um batismo novo, um outro batismo sacramental. O batismo no Espírito Santo, na verdade, é colocar em prática aquilo que nós recebemos no batismo sacramental. Indo mais adiante, vai dizer para nós no versículo 15, com efeito, não recebeste um espírito de escravo para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos. E aqui nós precisamos entender, né, que o pecado ele escraviza. Isso é fato. Nós precisamos entender que a consequência de uma atitude pecaminosa é que o pecado nos escraviza. O pecado nos faz temer a Deus, não de uma maneira positiva, mas nos faz ter medo de Deus. É como se o pecado ele fizesse uma indução na nossa mentalidade e a partir daí nós temos medo de Deus. Mas nós precisamos entender que nós recebemos um espírito que nos faz chamar Deus de Pai. Olha só. E aqui, né, esse abismo entre a vida na carne e a vida no espírito, uma vida no pecado e uma vida na graça. Sabe, irmãos, uma vida no espírito nos faz chamar Deus de Pai, ter intimidade com Ele. Sabe, irmãos, também lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira liberdade que nós tanto buscamos, assim, o Sandro também falava que o ser humano está sempre buscando algo. Hoje em dia nós vemos as pessoas buscando liberdade, mas a liberdade verdadeira só encontra em Cristo. E o Espírito nos proporciona essa liberdade a ponto de nos livrar do temor e nos aproximar de Deus, tendo a liberdade de chamar Deus de Pai, meu Pai, Abba. Olha só, como esse capítulo é rico e ele nos ensina, sabe, irmãos? E também fazendo já também, só para complementar um pouco, também lá no versículo 26, que vai dizer para nós, né, que a minha tradução vai dizer, assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza. E nós precisamos entender, irmãos, que para nós termos uma vida no Espírito, para que nós possamos ter uma vida na graça, nós precisamos do auxílio do próprio Espírito. É porque, é como a palavra vai dizer, Deus não nos deixou órfãos. Cristo não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito para que Ele socorresse na nossa fraqueza, porque humanamente, somente com o nosso próprio esforço, nós não conseguimos ter uma vida na graça, uma vida conduzida por Deus. Nós precisamos do Espírito porque nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos, assim como diz em Gálatas, a nossa vida precisa ser conduzida pelo Espírito, porque é somente pelo Espírito que nós temos a vida eterna. Assim, eu encerro a minha fala nesse capítulo 8. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Tão rico, né? Tão rico esse capítulo 8 que, se deixar, a gente fica 2 horas aqui garimpando a palavra de Deus. Queria que já nós fôssemos agora, né? Pegássemos a nossa Bíblia, fôssemos para o capítulo 9, e queria que você pegasse ali a partir do versículo 6, né? Que diz assim: não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiramente israelitas. E aí, trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, será que nós, católicos, somos verdadeiramente católicos? Ou nós somos uns católicos protestantes? Porque, infelizmente, meus irmãos, o que a gente vê muito é as pessoas contestarem as decisões que são da igreja. Ah, por que é assim? Por que não pode ser assim? Por que não pode ser assado? Por que não pode ser frito? Então, nós, como católicos, como filhos de Deus batizados na igreja, precisamos sim
acatar tudo que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Existe uma tradição, existe um clero, existe alguém que escuta, existe uma descendência apostólica ali, né? A falta de testemunho de nós católicos, infelizmente, vem crescendo de uma forma assim tão exacerbada que às vezes nos assusta. A gente vê a atitude de irmãos que diziam ser pregadores, diziam ser pessoas de oração, pessoas que eram cheias do Espírito Santo, totalmente adversas, lobos em peles de cordeiro, sabe? Com uma astúcia, com uma fala muito bonita, uma fala que convence, uma fala que faz você, nossa, que lindo a fala dele. Mas não é isso, meus irmãos. Não é só a fala bonita, mas é o testemunho de Deus. Mas aí você vai dizer, mas Guilherme, eu sou muito pecador, não dá, mano. Esse negócio aí da Bíblia de vocês é muita coisa para mim. Mas não é isso, meus irmãos. Nós não somos uma legião do pode e não pode. Existe algo que me afasta de Deus, que é o pecado. Então eu tenho que fazer de tudo para não perder Jesus. Então, se eu preciso abandonar o pecado para ficar com Deus, eu vou lutar com unhas e dentes. Eu vou pedir o auxílio do Espírito Santo para me ajudar. Senhor, eu não quero perder esse amor. Nós precisamos ter essa mentalidade, meu irmão. Nós não somos os católicos do pode e não pode. Ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Não! Eu não sei se alguém pregou isso para você, mas eu peço que retire isso do teu coração. Mas que permaneça verdadeiramente aqui. Existe um amor entre eu e o Pai. E existe algo que me afasta do Pai, que é o pecado. Então eu preciso romper com o pecado, lutar contra as minhas más tendências com o auxílio do Espírito Santo, para que eu possa estar verdadeiramente grudado no coração do Pai. Padre Pio, um cara aí que muito conhecido no nosso meio, ele diz assim, que a misericórdia de Deus, ela sempre será maior que a nossa ingratidão. Não importa, meu irmão, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você já traiu Jesus, não importa quantas vezes você já falou que ia rezar o rosário e nunca passou de um tercinho, não importa quantas vezes você falou que ia visitar alguém, ia fazer caridade, mas nunca fez, não importa quantas vezes você foi ingrato com Deus, Deus continua te amando, sempre e sempre de uma forma inigualável, porque você é único. Não existe ninguém igual a você nesse mundo. E Deus sempre vai te amar de uma forma especial. Por isso, busque verdadeiramente essa proximidade com Deus. Lembra, rompe com o pecado. Não fique essa autocrítica para você, essa autocondenação que a gente vê muitas vezes hoje em dia, principalmente na juventude, que é uma autocondenação tão grande que parece que eu não mereço, não, Jesus, eu não posso ser assim, eu tenho que ser um santo, aí bota tudo aquilo para fora, é uma máscara por fora, então, e o coração ainda está podre pelo pecado. Não é assim, meus irmãos. Deus quer você de uma forma única, do seu jeito. Viva como católico com a sua identidade. Lembra, os mandamentos eles só servem para uma coisa, para nos aproximar do coração de Deus. Os mandamentos eles não são peso, meus irmãos. Os mandamentos eles são a oportunidade de nós chegarmos ao coração de Deus de uma forma santa, porque em Jesus Cristo existe a santidade. E para nós morarmos no céu, como diz a palavra, só chegaremos lá se formos santos. Amém? Então, partindo aqui para o capítulo 9, no começo do capítulo a gente vê um questionamento, né, de São Paulo, que se ele fosse fazer a sua própria vontade, ou como ele diz ali, a vontade da sua carne, ele iria evangelizar os seus irmãos, né? E os irmãos que ele narra, que ele diz aqui, são os judeus, né? E então ali ele diz que a vontade dele, segundo a carne, era poder evangelizar os seus irmãos também segundo a carne, que são os judeus, né? Mas ele também vai falar nesse capítulo
a importância do chamado de Deus, ou seja, pôr em prática a vontade de Deus, que muitas vezes ela se opõe com a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne. E ele dá aqui também o exemplo de Abraão, né, que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que mesmo na sua velhice, tanto para ele quanto para sua esposa Sara, ele daria um filho, né, o filho da promessa. Mas houve um determinado momento em que Abraão duvidou da promessa de Deus e quis fazer algo segundo a sua vontade, segundo a sua própria carne, e ele teve uma filha com uma de suas servas chamada Agar. E teve um filho, né, chamado Ismael. Só que, mesmo diante da infidelidade, da ingratidão de Abraão, Deus cumpriu com a sua promessa e deu um filho a ele, né, Isaque, de onde gerou toda a descendência dos judeus. E nós vemos que a consequência dessa atitude pecaminosa de Abraão, de duvidar da promessa de Deus, de querer fazer algo segundo a sua própria vontade, né, teve uma consequência. Nós sabemos que de Ismael, né, surgiram hoje os muçulmanos. Né? A religião islã provém dessa linhagem de Ismael. Então nós vemos que hoje há esse embate entre muçulmanos e os cristãos, porque isso já vem de muito tempo por causa de uma decisão errada de uma pessoa lá no passado. Então nós vemos aqui também nesse capítulo a importância de nós fazermos a vontade de Deus, de nós escutarmos a voz de Deus, o chamado de Deus. E muitas vezes esse chamado de Deus vai se opor à nossa vontade. Assim como o irmão já falava, nós vamos muitas vezes ter que renunciar. Nós vamos ter que romper com os nossos desejos, com as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. E São Paulo, ele dá o exemplo nesse capítulo. Amém? Amém, amém. Então, irmãos, lembra que agora há pouco eu falei a respeito da alegria de São Paulo na redação do capítulo 8, a alegria com que ele colocava, né, apresentava a ação do Espírito Santo e tudo mais, as promessas e os frutos, né? E nesse capítulo 9, justamente começa falando sobre tristeza. Ali, versículo 2, ele fala, né, sinto grande pesar. Como já bem falava sobre a possibilidade de São Paulo escolher pelos desejos da carne, não no sentido até mesmo sexual, todo mundo costuma remeter essa frase, né, os desejos da carne, as tentações, não. Mas por ele falar ali, ele é muito claro, né, que pela carne, ele até mesmo desejaria se apartar de Jesus Cristo, ser rejeitado por Jesus, para que ele pudesse ficar com os irmãos por conta do amor que ele tem pelos irmãos. Porque São Paulo, nesse capítulo 9, pensa bem comigo, ele está escrevendo para um povo regrado. Ele está escrevendo para irmãos que, assim como ele, conheciam a palavra do Senhor, colocavam em prática a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, mas não viviam o Evangelho. E Paulo, justamente nesse capítulo 9, ele vem apresentar para nós a necessidade de viver uma nova aliança com o Senhor. A necessidade de se deixar viver pela graça do Espírito Santo para que essa nova aliança aconteça em nossas vidas. Paulo se refere muito às leis nesses últimos capítulos aqui, desde o que a gente já estudou na outra semana e esses que nós estamos estudando hoje. Porque ele quer falar muito para aqueles que observam as leis. Ele fala lá, no outro estudo, vocês vão ver sobre isso, né? No estudo passado, que por conta das leis que então se descobriu o pecado. Porque até então não se levava, vamos dizer assim, tão a sério, e assim é na nossa vida, nos dias de hoje. Se alguém te diz que está errado, você toma consciência, senão você deixava quieto. Mas Paulo quer mostrar que esta nova lei que veio para nos libertar de verdade, não é só nos libertar do pecado, mas nos libertar das tradições que já estavam na época de Paulo e hoje em dia também sendo manipuladas para benefício próprio.
sendo transformado em outras coisas que já não eram mais a vontade de Deus. Pega ali no versículo 8 da tua palavra, ele vai dizer assim, ó, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Ele está falando do povo de Israel, o povo eleito, o grande povo que foi liberto do Egito, o grande povo que foi conduzido à Terra Santa, à Terra Prometida, perdão, que com o passar do tempo se acomodou nas suas conveniências e considerava, não, eu tenho aliança com o Senhor, eu observo as suas leis, mas já não era mais, como já muito bem lembrava, daquele povo que hoje vive uma outra realidade de religião muçulmana e tudo mais, que talvez a observância, e dentro da nossa própria igreja também pode acontecer, a observância de algumas leis podem um pouco deturbar a vontade de Deus. Mas Paulo deixa muito claro que aqueles que são os herdeiros verdadeiros do reino dos céus, vamos colocar assim, da promessa de Deus, são aqueles que são os filhos da promessa. E aí eu entro com uma fala. Como que a gente vai saber isso? Como que a gente vai identificar isso? A gente não tem que sair procurando o irmão para julgar que isso aí é totalmente contrário à vontade do Senhor. A gente não tem que sair, como o Gui muito bem colocava, olhando para tudo que a gente fez e agora eu estou perdido porque eu escolhi tanta coisa errada, porque agora eu sei. Não, uma boa confissão limpa tudo isso na hora. Uma boa confissão tira todo esse peso do teu coração e te deixa aberto para a essência do Espírito Santo na tua vida. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que ter intimidade com Deus. Nesse capítulo 9, Paulo apresenta muito bem isso para aqueles que viviam sob as leis do judeu. Ele mesmo se apresenta como judeu e fariseu, né? E ele vem mexendo com tudo isso, mexendo com as nossas heranças patriarcais, como ele fala aqui na palavra, né? Que, não, minha família toda é de descendência, hoje eu posso falar cristã, mas na época toda descendência judaica, mas ele ia dizer, olhe bem o que você tem feito com aquilo que o Senhor te deu. Olhe bem o que você tem gerado no teu coração e ao redor de ti, com tudo aquilo que tu conheces sobre Deus e que Ele tem permitido na tua vida. Ele fala ali sobre não ser os filhos, né, legítimos de carne, e sim os filhos da promessa. Tudo bem. Mas a gente precisa, primeiro, reconhecer que primeiro a gente precisa ter intimidade com Deus, para que a gente possa ver o que a obra dele mudou na nossa vida, a obra dele, não aquilo que a gente fez sob a ação dele, mas as obras dele, o testemunho dos outros irmãos, a disciplina em relação às coisas da igreja, às coisas de Deus, ao Evangelho, à palavra do Senhor, a nossa disciplina, a nossa aproximação. E tudo isso que toca o nosso coração, toda essa obra de Deus que movimenta a nossa vida cristã, ela vai acabar gerando o quê? Gerando fé. E a partir da nossa fé, nós somos aqueles que temos direito, então, à herança do Senhor, à promessa do Senhor. E a ação de Deus não é igual para todos nós. Pega lá agora, vou dar um salto aqui na palavra, vamos lá no versículo 20. Versículo 20 desse capítulo 10. Tem mais um monte de coisa legal ali também. Mas ele fala, é muito bacana como ele fala isso ali, porque ele desenvolve todo um enredo, um questionamento em relação do que se deve, o que não deve, de porquê. É aquela história que o Gui já falava antes, mas minha vida às vezes está tão sofrida, está tão ruim e tal. E Paulo chega num ponto que ele exemplifica de uma maneira muito criativa, muito bacana. Eu acho que travou. Eu acho que travou a fala do Sandro, né, meus irmãos? Mas que a gente possa continuar agora. Acho que tá voltando. Voltou, meu irmão? O teu áudio não tá saindo ainda. O teu áudio ainda não. Tenta aí. Dá um salve aí para nós. Não, ainda não. Tá se conseguindo. Então vamos seguir. Tenta aí
Vê se tu vai conseguindo voltar, meu irmão. Vê se tá pelo microfone, por alguma coisa. Qualquer coisa, se tu quiser sair da live e depois tentar entrar de novo, a gente vai dando seguimento. Tá bom? Então, meus irmãos, continuando aquilo que o Sandro estava falando, já que ele já estava falando do capítulo 10, então vamos entrar verdadeiramente no capítulo 10, né? Dessa carta de São Paulo aos Romanos. E ela vai nos trazer, né, a partir do capítulo 10, a salvação para todos. Né? E eu queria trazer um pedaço da Sagrada Escritura, a partir do versículo 10, né, até o 13, que a gente pudesse ler. Que diz assim, né? É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e o grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, meus irmãos, eu queria trazer algo assim que Paulo, falando de maneira teológica, ele reconhece muito assim que o judaísmo, ele é, embora detentor das promessas divinas, né, essa adesão, mas com o passar do tempo ele tinha perdido esse significado, esse papel religioso, né? E aí Paulo quer trazer através desse versículo que Jesus, ele não é o monopólio dos judeus. Jesus não é um único, é só dele, do judaísmo. Não! Jesus também não é só dos cristãos. Também não. Mas Jesus é para todos. Os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, para todos eles. Sabe, meus irmãos, Jesus ele não só veio somente para um povo, né? Mas ele veio para todos. Aí a sigla que Paulo usa, né, de forma teológica, ele diz sobre a universalidade salvífica, né? A salvação ele é para todos. É para mim, é para você, é para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu tio, para o seu primo. Ele é para todos, não só para nós cristãos. Infelizmente, muitos irmãos não querem saber de Deus, não querem saber da palavra, não querem saber de missa, da Sagrada Escritura. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ele nunca vai chegar lá no seu coração e vai dizer: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Abre esse coração, eu quero entrar. Não. Ele é um Deus de amor, como eu falei para vocês já nos capítulos anteriores. No coração de Deus existe só amor, existe só bondade, não existe maldade, sabe? E aí, no versículo 14 diz assim: porém, como invocarão aquele quem não tem fé? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouviram falar se não quem pregue? Se não houver quem pregue. Sabe, meus irmãos, a nossa vida precisa ser um testemunho do autêntico batismo no Espírito Santo. A minha vida e a sua vida precisa ser um fruto do batismo no Espírito Santo. São Francisco de Assis, né, uma grande fala que muitos irmãos conhecem, que diz que talvez o único evangelho que os irmãos vão ler vai ser a sua vida. Os santos entenderam verdadeiramente essa adesão a Cristo. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que ninguém deve sair da nossa presença sem se sentir melhor, sem se sentir mais alegre. Nós precisamos rezar, nós precisamos orar. Santa Teresinha do Menino Jesus disse, né, que a oração é a respiração da alma. Como nós precisamos aprender com os santos. Eu leio a vida dos santos e muitos irmãos também fazem isso. Que sabedoria que só pode ser divina, meus irmãos. A sabedoria dos santos não tem como ser algo humano. Precisa-se de uma interferência divina muito grande para as falas, as frases, tantas coisas que os santos nos ensinam.
que nós precisamos verdadeiramente anunciar para o nosso irmão. Talvez você não vai pegar a Bíblia e abrir para ele ler, mas as suas atitudes, o seu testemunho, o seu modo de lidar com as situações, vai mostrar para as pessoas e dizer, mas não tem como ser uma pessoa humana ser assim. Uma pessoa humana não pode ser assim. Ela não tem condições de ser assim. Somente com a ação do Espírito Santo ela consegue ser, como o Jean trazia. Só pelas nossas forças humanas nós não conseguimos, meus irmãos. A gente precisa parar com esse pelagianismo de achar que nós temos força para tudo, né? Pelágio, que era um monge irlandês, ele dizia, né, que tudo vai através da pedagogia, que nós só precisamos mudar o nosso pensamento através da verdade, e não é isso. Existe uma ação divina no nosso coração para nós nos predispor ao bem ao outro. Existe uma motivação que o Espírito Santo faz no nosso coração para bem fazer os outros, para ajudar os outros, para ter um olhar, para ter uma palavra de amor. Isso só pode ser obra do Espírito. Porque nós, infelizmente, como diz a palavra, muitas vezes fazemos o mal que nós não queremos. Tantas vezes você luta com impaciência, diz assim, Guilherme, meu Deus, como eu queria ser mais paciente, mas chega na hora, o leão ruge. Sai de perto que o negócio está ficando ruim. Infelizmente, nós fazemos o mal que nós não queremos. E Jesus reconhece isso, que muitas vezes as nossas atitudes, passa um minutinho, você vai no seu coração, mas Jesus, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Eu sou fraco. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter esse estralo na mente, que não sou eu, não é o pelagianismo, não sou eu que tenho força, mas é Jesus Cristo que dá essa força para o nosso coração. E a partir dela, aí sim nós conseguimos entrar nas aspirações das coisas do alto. Amém? Também abrangendo sobre esse tema da universalidade da salvação, né, que Cristo precisa ser anunciado, né, para todos os povos, muito bem colocado, né, que Cristo não é um monopólio dos judeus, né, mas ele é um direito, né, a todos os povos, né, porque todos pecaram, né, então todos precisam da salvação, né, todos pecaram em Adão, e em Cristo todos são salvos, né, e a partir de Paulo, que por um chamado de Deus, ele foi anunciar aos gentios, aos pagãos, né, às nações, e não aos judeus, também entra aqui uma coisa muito importante, o meu e o teu papel, também, né, nesse anúncio dessa boa notícia, que é Cristo Jesus, né, aqui no versículo 15, até pegando um pouquinho daquilo que o Guilherme já vinha falando, né, e como podem pregar se não forem enviados, conforme está escrito, quão maravilhosos os pés do que anunciam boas notícias. Né? E mais um pouquinho para frente, ali no versículo 16, vai dizer, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Né? Então, olha a importância da minha e da tua missão como cristão, né? Como batizado da Igreja Católica. Uma vez que nós temos esse encontro pessoal com Cristo, uma vez que nós conhecemos Cristo, é como se viesse já em segunda via isso, anunciar aquele que nós conhecemos. É uma necessidade, como o próprio São Paulo vai dizer, pregar a palavra de Deus já não é um privilégio, mas é um dever que se impõe, porque as pessoas só vão conhecer Cristo muitas vezes se você falar de Cristo para elas. E olha que interessante, vai dizer para nós que a fé provém da pregação da palavra de Cristo. E eu quero dizer que é uma coisa que o Senhor coloca no meu coração, é que quantas pessoas só vão conhecer a Cristo se você falar? Porque
Olha que isso é um mistério. Isso é um chamado de Deus para mim e para a tua vida. É como se o próprio Senhor selecionasse pessoas para que você pregue para elas. Não é outra pessoa, não é o fulano nem o ciclano, é você, sabe? É uma missão que Deus deu para você de anunciar Cristo para aquelas pessoas. E isso é uma verdade. Muitas pessoas só terão fé em Cristo a partir do momento em que você se abrir a anunciar a palavra de Deus. Né? E aqui, trazendo para nós pregadores, né? Acredito que a grande maioria que assiste essas aulas são pregadores, olha essa importância de dizer sim a esse chamado tão sublime, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa universalidade da salvação, né? Porque nós sabemos que a salvação é o próprio Cristo. Então, quando nós anunciamos Cristo, estamos anunciando a salvação, estamos levando boas notícias para aquelas pessoas que irão nos ouvir. Então, toda pregação é uma boa notícia, porque nós estamos levando a salvação. Então, destaco aqui mais uma vez, né, a importância do nosso chamado como pregador da palavra de Deus. Né? Não é uma coisa qualquer, eu acredito que pregar a palavra de Deus não é um hobby, né? Mas nós precisamos entender que pregar a palavra de Deus é uma missão muito importante, muito sublime, né? É um dever que nos é imposto. Né? Temos que anunciar Cristo para que todas as pessoas conheçam a Ele. Amém? Amém. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir agora? Então, bem rapidinho, fechando esse capítulo 10, né? Vou fechar ele começando pelo início, porque Paulo, ele traz a realidade de que tudo aquilo que Deus almejou com as leis e com as profecias e com tudo mais, se resumiu, quer dizer, digo mais, se consolidou em Cristo. Versículo 4 desse capítulo 10, Paulo nos fala, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. E sobre tudo isso que o Jean estava apresentando para nós, que o Gui também estava colocando a respeito da leitura desse capítulo 10, nas palavras de São Paulo, lá no versículo 8 desse capítulo, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Versículo 9, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 11, todo o que nele crê não será confundido. E depois, lá no versículo 17, onde o Jean falou, né, a leitura dele a respeito da fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. O anúncio da boa nova, o anúncio da vontade de Deus sobre todos nós, que é o derramado amor dele, o resgate de todos nós. Amém? Amém, meus irmãos. Então, pulando agora para o nosso último capítulo dessa aula, né? Como vai rápido, né? O horário passa voando. E para a gente finalizar, né, meus irmãos? Pegamos agora o capítulo 11 da Carta de São Paulo aos Romanos. E eu queria que você pegasse ali, a partir do versículo 16, que diz assim: se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Aquilo que eu falei no começo do vídeo para vocês, que nós ia falar um pouquinho sobre santidade. A vocação, o chamado que Deus tem para nós é a santidade. O Concílio Vaticano II já deixou isso muito claro. A vocação universal da igreja é a santidade. Já pegando passagens bíblicas, a Sagrada Escritura tem tantas passagens, só citando aqui duas delas, né? A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz que a vontade de Deus, né, o chamado para nós, é a nossa santificação. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Existe um chamado para o nosso coração à santidade. O nosso coração, ele que fica inquieto, né?
Aí nós pegamos uma passagem da Samaritana que vai ao poço, e muitos irmãos vão em vários poços, né? Vão em vários lugares buscar a santidade, vão buscar em vários locais. Mas o verdadeiro poço, a verdadeira vertente da água é a Santa Igreja. São os sacramentos que Deus deixou para a gente. A Sagrada Comunhão, a Sagrada Confissão, o batismo, o crisma e tantas coisas. Sabe? Os sacramentos é algo que nos aproxima da realidade divina. E não se esqueças, ali no versículo 18, não te envaideças, nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabes que não és tu quem sustenta as raízes, mas é a raiz que te sustenta. A gente nunca pode perder essa essência, meus irmãos, que é sempre o Senhor Jesus que nos sustenta. É sempre o Espírito Santo que nos sustenta. Nós temos que romper com todo esse pelagianismo, de achar que somos nós, os fera da galáxia, né? Os detentão da verdade. Não é assim, meus irmãos. É sempre Cristo, né? E aí trazendo uma fala de várias aulas que nós falamos, a centralidade de Paulo em Cristo, as cartas de Paulo sempre colocando Jesus no centro. Ele nunca quis aparecer. Se a gente ler todas as cartas de Paulo, você vai perceber, Paulo nunca quis aparecer. Ele sempre quis mostrar Jesus para as pessoas. Sempre Cristo no centro, sempre as obras de Cristo, tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E ele apenas como uma testemunha, mostrando para os irmãos aquilo que Jesus havia feito no coração dele. Sabe? A gente precisa tomar posse disso, que é Jesus quem nos salva. É Jesus quem muda o nosso coração. Deus já deu muitas profecias para você. Deus já usou muito de você. Talvez através dessa pandemia que os grupos de oração presencial pararam, você se sentiu inútil, você sentiu que não tem mais chão, não sei mais o que eu faço. Mas Jesus, ali no versículo 29 desse capítulo 11, diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pode vir pandemia, pode vir doença, pode vir o que for, mano. Se Deus te chamou, o chamado que Deus tem para a tua vida, ele é irrevogável. Ninguém pode tirar. Ninguém. Porque Deus é quem chamou. Não foi o Guilherme, não foi o Sandro, não foi o Jean, foi Deus. E se Deus chama, meu irmão, é irrevogável. Sabe? O Papa Bento XVI, Papa Emérito, ele trouxe uma fala que eu marquei aqui, eu queria ler para vocês, que diz assim: aceitar o chamado de Deus faz da nossa vida uma história de amor. Quando eu recebi essa frase, assim, meu Deus, que maravilha. Sabe? Aí eu me lembrei de Santa Teresinha, da menina que queria a pequena via, da via do amor, da via da simplicidade. Ela não precisava ter experiências místicas de levitações e de bilocação, como o Padre Pio, que fazia os negócios loucos. Não! Ela escolheu, Deus chamou ela para a pequena via, a via do amor, a via da santidade, a via da simplicidade. E olha que santa maravilhosa que foi. Por isso nós temos que tomar muita consciência, meus irmãos, do chamado que Deus tem para nós. Talvez Deus chamou você a ser santo lá na sua casa, na simplicidade da sua casa, rezando o seu terço, lendo a sua palavra, testemunhando para a sua família. Tá maravilhoso. Talvez Deus não vai te chamar para pregar para 300 mil pessoas, para 20 mil pessoas, para 10 pessoas, mas Deus vai te chamar para ser uma santa dentro de casa, um santo no seu trabalho. Quando nós entendemos verdadeiramente o que é a santidade, que não é aquele circo que as pessoas falam, a santidade ela é algo tranquila, ela é algo vivencial, trazendo aquela passagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 22, que diz assim, né? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque a santidade ela é algo simples, ela é algo agradável ao nosso coração. Quando nós temos a verdadeira santidade, meus irmãos, os mandamentos, repito, eles não são mais peso, eles são uma via de amor.
E quando nós entendemos isso, e nós entendemos o chamado que Deus tem para o nosso coração, e Paulo traz isso, né? Que o chamado de Deus ele é irrevogável, os dons de Deus são irrevogáveis. A gente verdadeiramente encontra a paz no nosso coração. Amém, meus irmãos? Amém. É muito interessante aqui, eu quero completar o que o Guilherme falou, né, sobre a santidade, ela ser algo leve, né, e a santidade é viver uma vida de intimidade com Cristo, né, uma conduta pautada em Cristo, uma conduta pautada no Espírito, né, e é interessante que lá em Mateus, no capítulo 11, 28, Cristo vai dizer, né, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados e aflitos, sob o fardo, né? Interessante pensar, né, que o pecado ele é um fardo pesado, ele é um fardo pesadíssimo. E o fardo de Cristo, como ele vai dizer, é um fardo leve. Então nós podemos dizer aqui que a santidade ela precisa e ela é algo leve, pois o fardo de Cristo é leve. Quando as coisas se tornam pesadas é porque nós precisamos rever a nossa vida, porque nem tudo está centrado em Cristo. Né? A única coisa que Cristo pede para que nós carregamos é a cruz. Né? Se está pesada a nossa vida, se a nossa vida tem sido um constante peso, cansaços, enfim, excessos, precisamos rever a nossa vida e ver aquilo que está em excesso, aquilo que nós estamos levando que não é a cruz. O peso do pecado, o peso do orgulho, o peso dos vícios. Precisamos rever a nossa conduta. E aqui, trazendo aqui para o nosso capítulo 11, lá no versículo 12, vai dizer, que na minha tradução, e se a sua queda reverte em riqueza para o mundo, e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua totalidade. Né? E aqui eu quero não mudar, né, mas como um sinônimo de totalidade para santidade, porque santidade também ela é sinônimo de separado. Né? E olha que interessante, se em Deus, né, se nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, muitas vezes ele faz do nosso pecado, ou seja, do nosso mal, ele consegue fazer algo bom, né? Se nas nossas quedas, Deus consegue muitas vezes reverter em algo bom. Imagina se nós estivéssemos com o nosso coração todo entregue para Deus, numa totalidade. Quanto maior seria o fruto, como vai dizer a palavra. Se até mesmo quando nós pecamos, Deus consegue fazer algo bom, imagina se na nossa santidade, quanto maior seria o fruto. Quanto maior seria, vamos assim dizer, então, a consequência, sabe? Se muitas vezes na nossa miséria, no nosso pecado, Deus consegue converter, reverter em algo bom, imagina aquilo que Deus poderia fazer através de nós, se nós tivéssemos uma vida mais santa, uma vida mais entregue. Imagina se Deus fosse uma totalidade dentro do meu e do teu coração, imagina aquilo que Deus poderia fazer. Sabe, irmãos? O problema é que muitas vezes nós temos esse erro de achar que nós somos humildes, mas só que na verdade nós estamos sendo medíocres com o Senhor. Sabe, existe uma diferença nessas duas palavras. Humildade, claro, é reconhecer a sua miséria, é reconhecer a sua pequenez, mas a mediocridade é outra coisa. Nós estamos sendo nesse tempo muito medíocres com o Senhor. Nós queremos tudo de Deus, mas nós não estamos fazendo nada. Nada. Ou seja, nós estamos vendo que muitas vezes no coração das pessoas Deus habita numa pequena parcela. Então, o que Paulo quer dizer para nós é que Deus precisa ter uma totalidade dentro do nosso coração, para que ele tenha mais acesso dentro do nosso coração, para que ele possa
fazer mais em nós e através de nós fazer mais nas pessoas que Deus nos confia. Amém? Precisamos deixar que Deus tenha uma totalidade dentro do nosso coração. Amém. Amém, irmão. Amém. Paulo, nesse capítulo 11, né, eu digo que ele traz um pouco de conforto para nós. Porque a gente se deparou com tantas verdades a respeito das nossas escolhas, das consequências, da ação do Espírito Santo, da presença essencial de Jesus na nossa vida, que talvez a gente até ficasse um pouco perdido, né? Lá no capítulo 9, no versículo 20, ele até fala a respeito dos nossos questionamentos. Ele diz, porventura, o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Até mesmo as nossas escolhas erradas são permissões do Senhor para que a gente também possa alcançar a misericórdia dele. E nesse capítulo 11, onde Paulo se refere tanto aos pagãos, aqueles que teoricamente estariam apartados da presença de Deus, apartados do amor de Deus, quanto aqueles que são o povo eleito, israelitas, ele fala sobre o ministério dele, está ali no versículo 13 e 14, né, dessa nossa leitura desse capítulo 11, onde ele fala que eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de eventualmente excitar a emulação aos homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque a gente sabe que às vezes o coração está tão endurecido, a cabeça está tão endurecida, quer ver nesses momentos agora que a gente está vivendo isolamento, tem tanta gente bebendo de tanta água suja, de água estragada nessas redes sociais, que acaba tendo um endurecimento não só do coração, mas da cabeça também. Começa a não só acreditar, mas também a promulgar, a levar adiante coisas que só deterioram as famílias, as casas e tudo mais. E Paulo se referia a isso aqui. Ele, como o Gia muito bem falou, né, do versículo 12, onde ele fala das ações das quedas, quanto maior então será a conversão, a graça alcançada pela conversão total, né, pela santidade total. No versículo 15 ele fala, porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? O que Jesus pode fazer na nossa vida, nos transformando? O que a gente pode se permitir ser usado por Deus a partir de aceitar Jesus? Paulo fala muito bem nesse capítulo a respeito de que não importa se és pagão, não importa o que tu fez antes, a partir do momento que tu creres no Senhor Jesus e manifestar a tua fé em favor daquilo que Jesus pede, que é em favor dos irmãos, tu serás salvo. Como ele falava no capítulo anterior, ele reafirma isso aqui, ele traz essa realidade. E é muito bacana a metáfora que Paulo usa. Quando eu estava lendo a apostila de estudo, me chamou muita atenção uma frase que fala a respeito de Jesus, né? Que ela diz que ele era um broto novo num tronco velho, se remetendo são palavras, né, montadas com as frases de Paulo, a respeito do judaísmo, de tudo que lei vinha prescrevendo, tudo que Deus vinha prescrevendo com as leis e tudo mais, e que Jesus era esse broto novo. E ele usa essa metáfora nesse capítulo 11, vamos pegar bem o finalzinho dela ali, porque ele fala a respeito de uma videira que dá a vida, aonde muitas vezes a gente não é natural dela. A gente pode ter sido enxertado, eu fui resgatado pelo Senhor, levado para dentro de um grupo de oração por Ele. Os caminhos que Ele permitiu que eu andasse para que eu chegasse lá foram muitos. Mas Ele me levou para lá, eu fui enxertado nessa videira. E, graças a Deus, minha vida tem frutificado. Eu tenho percebido isso na minha vida, na constância que o Senhor tem permitido que eu esteja junto com Ele, junto com os irmãos. Isso já é uma graça alcançada e eu quero essa graça muito mais. E ele fala aqui a respeito daqueles que, como o Gui mesmo falava, dos pregadores, das pessoas de unção, que talvez até mesmo tenha se desviado ou não. Olha aqui que Paulo fala para nós no versículo 24b dessa leitura. Fostes enxertado em boa oliveira. Quanto mais eles, a respeito desses que eram e foram podados, né, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Volta para o Senhor, é isso que ele queria dizer. Volta para a verdade que habita no teu coração.
Volta para a verdadeira graça, que é viver a presença de Cristo no teu coração, a ação do Espírito Santo. E Paulo, lá no versículo 33, ele vai falar, né, do abismo de riqueza, sabedoria e de ciência em Deus. Por que ele fala isso do abismo? De que é tão profundo, é tão grande que a gente não compreende. E tudo isso é nos revelado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Sabe lá, né, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando agora neste vídeo de estudo das cartas, por onde Deus permitiu que você andasse para hoje olhar com os teus olhos de fé sobre essas palavras, sobre esse estudo, para que possa fazer sentido tudo isso que Deus permitiu, tanto da tua caminhada, tanto dos teus tropeços, como essa palavra fala. E indo um pouquinho mais adiante, no versículo 34, quem pode compreender o pensamento do Senhor? Então, se quer compreender as vontades de Deus, se aproxima bem dele. Se aproxima bem das coisas do Senhor. Se aproxima bem de Jesus, como a gente falava no começo desse capítulo, que Jesus é o resumo de todas as leis, ou seja, a contemplação de tudo que Deus prometeu, de tudo que Deus vem trazendo como justificação do seu povo, que Paulo reafirma, somos todos nós. Somos todos nós. Todos têm o direito. Amém? Amém, meus irmãos. Então, finalizando, né, essa aula dessa terceira aula do estudo da Carta de São Paulo aos Romanos, eu queria finalizar ela com o último versículo desse capítulo 11, que diz assim: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Essas são as palavras do Senhor para nós. Essas são aquilo que Deus tem trazido para o nosso meio. Tanta coisa maravilhosa nós discutimos, né, meus irmãos? E aí eu queria finalizar toda essa aula com uma frase de São João Bosco que diz assim: não basta pegar a cruz com a mão e beijá-la, mas é preciso carregá-la todos os dias. Não importa, meu irmão, minha irmã, por onde tu tens andado, não importa o que tu tens feito. Volta para a casa do Pai. Volta que ainda dá tempo. Volta porque Deus está te dando a oportunidade. Amém? Eu queria agradecer você, meu irmão, agradecer os meus irmãos aqui do ministério, o Jean, o Sandro, o Jacques, que também está fazendo o acompanhamento. Agradecer a você que esteve nesse momento de partilha, nesse momento de estudo da palavra de Deus. Aproveite, leia, releia, olhe esse vídeo e tenho certeza que Deus vai fazer ainda muito na tua vida. Que nós possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Para tudo isso, damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Um bom estudo. Amém.